Antes de toda live, eu sempre faço o seguinte, eu apresento o meu convidado. Hoje tem um pouquinho de diferença, porque a minha história com o Luiz, ela vai ser um pouco contada nesta live. Olha, é a sua versão, depois eu vou botar a minha. Eita! Mas então, vamos lá. Luiz, ele é mestre e doutorando em administração pelo PROPAD, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE. Ele é graduado também em administração pela UFPE. Ele é artista, e aí quando eu falo artista é porque engloba várias outras coisas. Se você vai no perfil de Luiz, você vê que ele às vezes bota lá uma crônica que ele escreveu, ele é ator, então tem muitas coisas, muitas funcionalidades para dentro da alma de artista. Ele é professor da UFPE, né, do CAA, o campus do Agreste, que foi onde eu me formei, e aí que vem essa questão. O Luiz, ele é bem conhecido lá no campus do Agreste, todo mundo que conhece Luiz lá associa muito a disciplina de liderança. Não sei se ele continua dando essa disciplina, mas é por isso que eu estou com essa camisa, que é da melhor equipe que já passou pela disciplina dele. E, enfim, e ele é muito conhecido justamente porque essa disciplina de liderança, pelo menos para o pessoal da minha época, e aí eu digo isso com um pouco de propriedade, de 6 anos atrás, quando eu me formei, era a disciplina mais prática que a gente tinha dentro do curso de gestão, dentro do curso de administração. Era uma disciplina que a gente ficava um pouco louco, que a gente ficava com um pouco de raiva, que a gente tinha os ânimos aflorados e tinha muita pressão. Raiva é assim, né? Eu queria matar mesmo o professor, né? Às vezes. É verdade. Mas... E aí, depois dessa disciplina de liderança, na verdade eu conheci Luiz antes da disciplina de liderança, na apresentação do meu TCC. E que foi eu lembro que a minha apresentação de TCC foi no mesmo dia e era a mesma banca de Natália e de Tainá, e a gente trocava figurinhas sobre como era a banca. Eu não conhecia Luiz, e aí o que se falava muito era dessa disciplina de liderança. E todo mundo falava que é uma disciplina... Não, é muito boa a disciplina, mas só pague essa disciplina de liderança se você tiver tempo, porque o professor ele manda coisa de madrugada, ele quer que você responda de 6 horas da manhã, se não responder você perde ponto, se não... Todo mundo ficou assustado. Inclusive, neste semestre que eu apresentei o TCC, eu deveria ter pago a disciplina de liderança. Eu me inscrevi na disciplina e cancelei por tudo que o povo falava. Fugiu. O vulgo fugiu da disciplina. Fugiu mesmo. E aí depois que eu conheci Luiz na banca e vi que ele não era um monstro, como pintavam, não pintavam da pior forma, mas eu vi que não era um monstro, e a gente teve uma identificação porque a forma como eu apresentei o TCC, ele me disse que eu fiz tudo o que ele dizia para os alunos dele de metodologia não fazerem. Eu tava com a mão na frente da tela, eu passava. Eu dizia para não fazer, e ficou legal, e ficou bom. Aí, né, a gente tem que dizer, reconhecer, realmente. Mas não é qualquer pessoa que consegue fazer isso não, viu? Siga as ordens dele, eu fui um ponto ali fora da curva. Mas é justamente isso, e foi daí que eu disse, não, então eu vou pagar essa disciplina de liderança só para ver se esse cara é tão carrasco assim mesmo e tal, e foi uma das, se não a melhor disciplina que eu paguei dentro do curso, porque é justamente, e não é babando ovo, que eu falo isso para todo mundo que me pergunta, porque é justamente isso, foi a disciplina mais prática, foi a disciplina em que a gente teve que ter uma alma muito mais criativa, a gente teve que sair da nossa zona de conforto. Eu lembro da gente fazendo um vídeo do hino de Caruaru, gravando esse hino de Caruaru, um clipe, cantando pelas ruas de Caruaru. Daí você tira, e esse vídeo ainda está disponível na internet, no YouTube. Se procurar, ainda acha isso daí. Acha, e eu vi que já tinha mais de 170 visualizações. Oh, meu Deus, quem é que está compartilhando isso? Que parece vídeo feito por Chaves. Enfim. E aí é só isso. Eu queria fazer esse pequeno comentário antes para que as pessoas soubessem
desde quando eu conheço o Luiz, que é desde 2014, apesar da gente não se falar com frequência, mas ele se tornou um amigo, que eu sei que eu posso contar com ele sabe que ele pode contar comigo, a gente tem uma admiração, um carinho, um respeito mútuo, e é isso. Para falar de liderança, eu não conseguiria pensar em outra pessoa que não fosse Luiz Sebastião dos Santos Júnior. Ele tá lá no CAA, Caruaru, né, no campus do Agreste, e ele dá essa disciplina de liderança. Pelo menos até onde eu sei, ele dava essa disciplina de liderança. Continua dando essa disciplina? Não, no momento não. No momento eu só estou com uma disciplina de seminários de administração, que é outra disciplina diferente também, né? Mas por a questão do doutorado, por estar com a coordenação de extensão, né? Aí eu estou somente com a disciplina de seminários de administração, porque eu não poderia deixar, que era obrigatória, eu não poderia deixar ficar só com liderança, que liderança eletiva. Né? Uhum. E aí, assim, aí ninguém pode pedir professor substituto para eletiva, etc. Então, aí eu vou começar um protesto online. Mas vou voltar. Um protesto online. Ah, que bom. Mas vou voltar. Deixa eu contar a minha versão também da história. Né? Então, assim, realmente, João, eu conheci nesse TCC, e me surpreendeu muito como ele apresentava o TCC. Eu disse isso a ele, né, principalmente porque ele fazia algumas coisas na apresentação que eu normalmente não dizia para o pessoal não fazer, mas é aquele tipo de coisa, assim, você tem que ter muito domínio para poder fazer. Algumas coisas, para você poder fazer, você tem que ter muito domínio. E a maioria do pessoal ainda está muito verde, está nervoso, está preocupado com outras coisas, mas João não. João, naquele momento, já era desenrolado. Imagina agora, né? Desenrolado, como a gente usa aqui a expressão, né? Então, ele tinha essa capacidade já de fazer isso, não, então ele pode usar. Então é aquela história, quem sabe, né, pode ter mais liberdade para fazer isso. Por isso que eu continuo dizendo para os alunos para não fazer algumas coisas, né? Mas quem pode, quem quer arriscar, é aquela história, o risco, e aí isso tem muito a ver com liderança, né? Liderança do que a gente já está falando, já entrando um pouco, ser líder é também arriscar. Né? Você vai ter que arriscar, e arriscar significa que você vai errar, porque senão não seria arriscado, né? Se não tivesse a possibilidade. Agora, os ganhos são maiores, mas as perdas também são proporcionalmente, ou até mais do que isso, né? Maiores. Então tem que saber muito bem. Então tem momentos, e aí o pessoal está terminando o curso, só quer acabar o curso, tem que defender um TCC, não quer complicação, então a gente, né, não tem necessidade, às vezes, de arriscar nesse momento. Mas para quem já sabe, quem tem domínio das ferramentas, tem domínio de palco, como a gente diz, né? E João já tinha nesse começo, né, nessa época. Aí depois ele foi pagar essa verdade. Estou falando, deixa eu contar a minha versão da história. Né? Então, assim, João já tinha isso. E aí ele fez a disciplina de liderança. A disciplina de liderança é um jogo, né? Que tem vários grupos participando e tudo mais. E a nota depende, assim, é como você tem que conseguir participação no mercado. Então, assim, eu tenho uma moeda na disciplina, que é talentos, né? Então as pessoas têm que conseguir arrecadar o maior número de talentos dessa moeda virtual, e aí quem arrecadava mais talentos tirava nota 10, e os outros tiravam nota proporcional. Então, por exemplo, se alguém conseguisse 1000 talentos ao final, tirava 10, e se alguma equipe tivesse tirado 500 talentos somente, ficava com nota 5, estava reprovada. Então, assim, uma equipe podia reprovar a outra, como acontece no mercado. Uma empresa pode, pegando uma participação de mercado maior, né, tirar a participação do mercado de outra empresa e fazer a falência. A falência, no caso, seria, né, não sei, ser reprovado na disciplina. Então, a gente tentava reproduzir ao máximo o que acontece fora dentro da disciplina, e aí fiquei com essa fama de carrasco, às vezes, mas um aluno disse que era melhor, disse que era como se fosse um deus na disciplina. Né? Então, assim, era... e aí eu era o deus da disciplina, e no semestre seguinte o João me ajudou, né, como monitor, mas eu tinha outros monitores, e aí eu tinha 9 monitores para distribuir em 4 equipes, botei 2 monitores, 2 mentores para cada equipe, e sobrou o João para ficar como o destino. Ele ia ser o destino, ou seja, quando tivesse alguma coisa, alguma confusão, ele é que ia decidir. Né? Então, assim, eu terceirizei um problema para João, para vocês terem uma ideia de como é confiar. Então eu fiz isso porque ele realmente, né, podia. Então, Cleison até entrou, Cleison aí conhece, Cleison está entrando, Cleison também jogou. É bom, olha aqui a camisa. Até hoje ninguém sabe quem ganhou. Vencedora. Foi empate. Não foi, Luiz. A gente sabe que não foi, mas tudo bem. Mas começa lá, vai lá. Não, só para fazer um adendo aqui, eu participei como monitor
de 2 semestres, e aí em um deles eu fui denominado de destino. Foi a pior das minhas experiências dentro de uma sala de aula. Porque eu me vi, e a melhor também, mas olha, eu me vi sendo odiado por pessoas, porque eu estava fazendo um papel de mediação que ele fazia todas as aulas. Ele sempre estava ali mediando, e os debates são muito fervorosos, porque ninguém quer perder, é óbvio isso. E aí, Cleison dizendo que diamantes, com certeza. Enfim, vamos voltar pro top leaders. Então agora foi Morgana. Não sei se Morgana quer perder. Morgana e Brenda foi uma dor de cabeça da minha vida. As duas juntas. Eu lembro, e aí o Luiz, ele sempre fazia esse papel de mediação, mas quando eu passei por esse papel, eu lembro de no final da aula eu falar com ele, dizendo que eu não sabia como é que ele saía dali com aquele astral tão carregado, porque eu fiquei péssimo depois da aula. E aí, vem justamente aí, vamos entrar logo nessa discussão sobre o que é a liderança. O Cleison botou que sou apaixonado por liderança até hoje por conta dessas disciplinas e do meu mentor Luiz, pois é. E aí, justamente aí, vamos entrar nessa conversa. O que é a liderança e onde é que ela se aplica? Se é que ela se aplica em locais que são muito pontuais. Uma coisa que é o seguinte, que a liderança, Deus criou o mundo, criou o ser humano e criou a liderança junto. Né? Porque desde o começo, onde existem pessoas, né, vão existir pessoas querendo dialogar, querendo conversar, querendo inclusive convencer de um ponto de vista seu a outra pessoa. Quando você faz isso, você vai estar querendo exercer liderança. A primeira coisa que a gente tem que pensar, que liderança não é uma característica nata, não é um negócio que você nasce com aquilo, não. A ciência já mostrou isso claramente. Liderança é um fenômeno. Primeira coisa, um fenômeno. Como a chuva, né, como o terremoto. Assim, acontece às vezes não acontece. Acontece uma hora comigo, às vezes não acontece comigo, porque ela é um fenômeno. E da mesma maneira que a chuva é resultante de várias coisas que interferem juntas, que trabalham juntas, precisa que aconteça uma série de coisas para que chova, precisa que aconteça uma série de coisas para que haja liderança. Né? Então, liderança ele é um fenômeno que é resultante de um tripé que envolve um líder. Durante muito tempo se estudou um líder. Ainda hoje se faz muito isso. Quando você fala de liderança, se confunde olhar o líder. Não. Liderança, o líder é um dos componentes da liderança. Mas você tem o liderado, porque é o seguinte, porque se o liderado não obedecer, você não é líder. Simplesmente. Exato. Só existe líder se houver liderado. Né? Se você vai ficar liderando, eu costumo até brincar com o pessoal. Se vocês saírem daqui da sala o tempo todo, eu vou ficar aqui falando com as paredes. Né? Então eu não vou ficar falando com as paredes. Então, quem depende mais de quem? Né? O professor é que depende mais dos alunos. Sem aluno não tem professor. Agora mesmo, eu posso ir para... A gente está com as aulas suspensas em virtude da pandemia, né, e tudo mais. Não tem aluno nenhum na sala, então também não tem professor indo. E um dos grandes empecilhos da gente é justamente esse. A gente não consegue juntar todo mundo na mesma sala para poder voltar. Né, por as medidas de isolamento social que a gente tem que fazer. Então, ou seja, a gente depende. Porque senão, se fosse assim, o professor iria para a sala sozinho. Né, e não é isso. Então, na empresa também... Não adianta você ser chefe, você ser líder, se as pessoas não fizerem, não lhe reconhecerem como tal, não reconhecerem essa liderança, não obedecerem, se elas não fizerem as coisas que tem que fazer. Né? Então, assim, líder, liderado, e aí vem a situação, vem o contexto. E aí, essa situação que a gente está vivendo hoje, é bom a gente falar, né, sobre isso, até porque o tema é liderança em tempos de crise, a gente está passando, talvez, pela maior crise recente da história do país, e talvez a gente esteja passando pela maior crise que o país já passou na sua história, nos seus 500 anos. Né? Porque assim, é uma situação totalmente atípica, totalmente diferente, totalmente inesperada, né? E a gente está tendo que trabalhar. Então, se a situação muda, mesmo que eu tenha os liderados que me reconheciam, eu como líder, por exemplo, as empresas que fecharam, o pessoal foi trabalhar com home office. Como é que eu lidero o pessoal em home office, se eu não estou acostumado com isso? Pode ser que eu seja um excelente líder nesse momento, pode ser que eu seja um excelente líder presencial, mas eu não consigo exercer essa mesma liderança. Por quê? Porque mudou a situação. Né? E é mesmo assim, as pessoas mudam, o líder muda, o liderado muda. Então, a liderança é um fenômeno. Ninguém é líder. Eu costumo sempre dizer isso. Né? Você não é líder, a pessoa está líder.
E o pessoal no jogo da liderança sabia disso, experimentava isso na pele. Achava que estava com tudo, e o meu trabalho, e o seu trabalho depois também, como destino lá, era desmontar isso, desmontar o pessoal até para treinar. E aí eles vão ficar com raiva da gente um pouco, né? Mas vão ficar com raiva, mas vão perceber que é isso que eles vão ter lá na frente. Então, assim, de vez em quando, a gente queria sabotar o trabalho do pessoal, né? Então, a gente fazia isso mesmo. Por quê? Porque de vez em quando eles vão ter o trabalho sabotado. Então, a ideia da disciplina era justamente essa, e liderança é isso. A gente não é, olha, eu fui, eu estive líder esse tempo todo, desde que eu entrei. Amanhã pode aparecer uma epidemia de um vírus do nada que veio não sei de onde, né, e muda tudo completamente. Eu já dizia isso, não do vírus, mas pode acontecer alguma coisa que mude completamente, e a gente está vivendo, provavelmente, uma mudança de era dentro do mundo, né? O mundo dificilmente vai ser a mesma coisa. A gente está agora em alguns lugares, né? Aqui em Recife, pelo menos também, em Caruaru, menos um pouco, mas também, tendo a abertura de volta do comércio, hoje abriu o shopping, não sei o quê, ontem abriu a praia, estava todo mundo na praia já, tal, existe essa tendência. Até o Boaventura Souza Santos, ele escreveu um livrozinho agora, um livrozinho bem curtinho, até recomendo, sobre o vírus, eu já previa isso, e eu também já conversava até um pouco, né? As pessoas vão querer voltar ao normal, mas não vai ser mais normal, não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Então eu tive que sair hoje para comprar umas coisas, as pessoas estão com máscara, as pessoas estão com... As pessoas têm forma diferente, as pessoas atendem você nas lojas de maneira diferente, então não existe mais algumas coisas que existiam antes, a gente vai ter que se adaptar, então é um novo cenário, né? É um cenário crítico, mas é um cenário novo, e a gente vai ter que se adaptar a isso daí. Então, assim, é um novo jeito de estar líder que a gente vai precisar para manter isso daí, né? Mas eu acho que o essencial é não esquecer desse tripé: líder, liderado e situação. Tá, só dando boa noite para todo mundo que entrou depois e dizendo para Brenda, para Cleison, para Morgana, tem no começo da live que vai ficar salva, depois vocês voltem só para ver o começo dessa live, que a gente conversou um pouco sobre a disciplina de liderança. Mas Luiz, tá, já entendi que ninguém nasce líder. Certo. Ninguém é líder, está líder. Ok. Só que qual seria, então, a importância da liderança e, principalmente, quais seriam as características para que eu diga que uma pessoa está líder? Porque eu lembro, inclusive, que quando eu terminei a disciplina, quando eu terminei a graduação, eu vi um livro que me chamou a atenção pela capa. Era O Fim da Liderança. E aí eu lembro que você, inclusive, comentou na foto que eu postei sobre essa capa do livro, dizendo, interessante, eu quero saber como é isso aí que eles estão falando. E o livro, porque nessa vida nômade eu terminei, não sei onde é que está esse livro, mas o livro, ele só falava que todo mundo precisaria ter um perfil de líder. Todas as pessoas, que não seria tudo focado ou canalizado, tudo para que uma pessoa fosse líder, mas que sim, todo mundo deveria ser líder. Então, que características são essas que a gente precisa identificar, ou que a gente consegue identificar em pessoas que são consideradas líderes, ou que estão em uma posição de liderança? Vamos lá. Deixa eu dizer algumas coisas até que são meio polêmicas no começo. Primeira coisa, né? A liderança ela tem que entender a obsolescência. Né? Então, assim, por isso que eu perguntei a história do fim da liderança em relação ao livro, em que sentido que o pessoal está falando. Na verdade, o bom líder é aquele que passa desapercebido. Ele não deveria existir, de um modo geral. Né? Deixa eu tentar explicar um pouco mais. Eu gosto muito da metáfora com o futebol, usar uma analogia para o futebol. Que no jogo de futebol, então os dois times estão jogando lá, você tem assim, quem lidera, quem é o líder, né, em uma partida de futebol? Você tem os técnicos de cada time, você tem o capitão de cada time, mas quem lidera a partida de futebol é o árbitro. E até a gente costuma dizer no futebol é isso, o bom árbitro é aquele que passa desapercebido. Até o Zé Roberto Wright, que ele né, no livro dele, ele escreveu lá que às vezes quando o jogo estava muito chato, que os times não estavam jogando nada, ele inventava um pênalti, uma falta, não sei o quê. Não devia fazer isso, mas mostra como ele tem poder de complicar as coisas, de mudar e não sei o que e tal.
né? Então, assim, o bom líder é aquele, como no árbitro, ele tem que entender a obsolescência. Eu costumo dizer, existe até uma teoria, a gente vai entrar nessa questão mais teórica agora, assim, não, mas o líder, ele tende a essa obsolescência, né, como eu posso dizer? Dentro das teorias, que existem vários estilos de liderança, né? Desde os mais democrático, mais autocrático, etc. Tal, e tem o laissez-faire, que é o liberal e tudo, que durante muito tempo foi considerado um anti-líder, uma coisa ruim, mas se você tem uma equipe, né, que ela sabe fazer, ela tem competência, ela sabe fazer as coisas, e ela quer fazer as coisas, ela tem motivação para fazer as coisas, então o melhor que um líder pode fazer é não atrapalhar. Né? Agora, se a gente não tem pessoas competentes, a gente tem que trabalhar a competência dessas pessoas. Se a gente não tem pessoas comprometidas, a gente tem que trabalhar o comprometimento, a motivação. E aí a gente vai ver que na vida real as competências variam, as coisas mudam, aparece uma epidemia. Eu tinha competência para trabalhar presencialmente, agora eu vou ter que trabalhar home office. A gente sabe que nem todo mundo tem a mesma disciplina. Então, antes eu poderia ficar até acompanhar mais à distância, agora eu tenho que acompanhar mais de perto, não sei o que tal. O líder é aquela pessoa que tem que ficar de stand-by para entrar quando precisa. Mas a tendência é você ter pessoas competentes e pessoas comprometidas, e se você tem pessoas comprometidas e competentes, realmente eu digo, você tem que fazer é não atrapalhar, tirar as pedras do caminho. Isso aqui, só que aí vem aquela grande questão assim, que é o ego das pessoas, o ego do líder de querer aparecer, de querer os holofotes, de ser o primeiro, aí manda fazer uma planilha, manda fazer um relatório, manda entregar. Para quê? Ninguém sabe. Às vezes é para infernizar o juízo do pessoal. Que aí o pessoal está tomando um cafezinho, você para, você não sei o que e tal, e agora no home office tem gente querendo controlar a vida da pessoa dentro da casa. O que você está fazendo? Não acordou ainda, não sei o que tal, vem para cá, etc. Né? Então, assim, não é isso. Tem chefe que fica ligando para as pessoas para saber se ela já entrou, se já mandou, se não sei o quê. Né? Tá, é vamos necessário? pegar então A esse pergunta gancho. se é necessário ou não é necessário. Né? Isso daí. Então, quando eu costumo dizer, a ideia é, só resumindo, de que essa liderança tem da obsolescência. Você tem que entender isso daí. Né? Aí, às vezes, então a gente não precisa de líder, precisa. Porque as competências mudam, as pessoas mudam, a situação muda, a motivação muda. Por exemplo, é difícil ter o mesmo tipo de motivação, né, para ir para o trabalho que se tinha antes. Alguns até estão até mais motivados agora, mas tem gente que está preso dentro de casa, com crise de ansiedade, com estresse, os meninos correndo, cachorro em cima, uma gritaria dentro de casa, e o pessoal quer que você tenha o mesmo foco, o mesmo comprometimento de antes. Aí não, aí o líder vai ter que entrar, é aquela pessoa que vai ter que entrar, que vai ter que intervir, e eu acho que quando eles diziam isso, de que todo mundo tem que ter um espírito, eu não sei nem espírito de líder, mas eu diria espírito de liderança, né? De estar pronto para assumir, mas também, eu costumo sempre dizer, primeiro requisito para ser um bom líder é saber ser liderado. Se você não sabe ser liderado, você nunca vai ser um bom líder, você não vai entender o outro lado, né, como você deveria entender. E a outra coisa, só para a gente terminar isso daí, é que um gestor, um líder, ele está lá para o ônus e não para o bônus. Eu repito sempre isso. Um gestor, ele está na função, é para o ônus. Você é colocado lá para, se der problema, você representar. E tem gente que não quer. Tem gente que é assim, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. E não dá para ser. Sim. O líder está lá para o ônus. O salário, a vaga na garagem, o carro melhor, o título, o status, seja lá o que for, isso é um bônus que vem como consequência, é o que você recebe pelo risco que você está correndo em assumir aquela função. Agora, se na hora do problema você quer fugir, você quer correr, você pergunta assim, aí o que é que eu faço? E daí, não sei o que e tal, aí não, essa uma coisa pede para sair, já diria o Capitão Nascimento, né, de Tropa de Elite lá. Sim, lembro inclusive que nas tuas aulas tu falava muito sobre Tropa de Elite. Eu tinha todas essas, eu tenho ainda, todas essas anotações. Eu queria ter trazido você agora. Você me deve isso, na verdade. Exato, você disse que ia me dar a lista de livros, de filmes que eu mesmo recomendava, que eu não tinha. Eu tenho tudo isso. Em que lugar do mundo eu não sei, mas está. Em algum lugar está. Assim como tem livro em outro lugar. Mas só pegando esse gancho sobre a liderança, sobre esse papel do líder e tudo mais, a Carla Castro, durante a semana, ela mandou um comentário pedindo para que a gente falasse justamente sobre essa situação da liderança em trabalhos remotos, porque a comunicação ela é essencial do líder para os liderados nesse momento. Por quê?
distanciamento social, trabalho remoto estão afetando a saúde mental dos colaboradores. E a depender da forma como os líderes se portam ou tratam os liderados, isso tende a agravar mais. Ela até fala que era importante a gente comentar sobre essa questão da comunicação, mas não num ponto de vista teórico e tudo mais, mas sim assim, falando sobre a importância que o líder tem nesse momento, da forma como ele se comunica com os seus liderados, as ações desses líderes nesse momento, o olhar mais humano, a empatia que o momento pede. E aí Brenda também comentou aí durante a sua fala que o pior também é que tem muita gente, muitos líderes aí, inserindo outras atividades que antes não existiam, porque essas pessoas acham que os colaboradores dentro de casa, eles não estão fazendo nada. E aí manda um monte de trabalhos a mais. Então, só para você falar um pouquinho sobre essa importância da liderança, da comunicação nesse momento especificamente, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, isso é uma situação nova, né? E a gente está tendo que aprender, está todo mundo aprendendo um pouco a lidar com isso. Não é fácil você ficar em casa, em isolamento, ou você não ter outras válvulas de escape. Quem está podendo sair, está saindo para trabalhar, né? Algumas pessoas estão saindo para fazer compra, então assim, o lazer praticamente a gente tem deixado de lado, é o que dá para fazer dentro de casa, né? Então assim, então é um momento de estresse para todo mundo. Então a primeira coisa que o líder tem que fazer, tem que reconhecer isso aí. Às vezes se quer, o líder quer, a pessoa que ocupa o cargo, né, aquele cargo lá, quer que todo mundo reconheça a dificuldade para ele, mas ele não reconhece a dificuldade dos seus subordinados. Não dá. Então a gente tem que... Acho que eu costumo sempre dizer isso. O espelho ajuda muito a responder algumas dessas questões. Né? Se fosse comigo, eu gostaria que isso acontecesse. Se eu estivesse nesse lugar, se eu tivesse as mesmas necessidades, alguns vão dizer, não, mas se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu faria isso daí. Será que faria mesmo? Se eu tivesse a mesma situação, o mesmo salário, os mesmos desafios, a mesma vida daquela pessoa? Então tem que pensar um pouco isso. Né? Eu não vou dizer, eu acho complicado aquela expressão de se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue, porque é uma questão de sensibilidade mesmo, não dá. Mas você pode ter empatia pelo lugar do outro, você pode ter solidariedade pelo lugar do outro, tentar ouvir o outro para escutar o que é que o outro está pensando. Né? Então, assim, isso é essencial. Então, assim, quando muda uma situação, né, é muito claro, independente, assim, a pessoa que pediu para não usar aquela questão teórica, mas eu vou pelo que o Kurt Lewin diz, nada mais prático do que uma boa teoria. Minha orientadora de mestrado, a professora Luciana Carrara, dizia isso direto, né? E ele dizia isso, nada mais prático do que uma boa teoria. E assim, a gente tem boas teorias de liderança, e assim, e uma é muito clara, diz assim, quando a situação muda, a gente tem que zerar algumas coisas, né? E aí, nessa situação que trabalha, as pessoas continuam competentes. Bem, eu falei agora, se você tem gente competente e comprometido, você tem que tirar somente as pedras do caminho e deixar que a pessoa brilhe. Né? Deixar que ela faça o trabalho. Mas, se você tem as competências, as pessoas continuam competentes. Ninguém, por causa do coronavírus, perdeu totalmente as competências. Ninguém não teve isso. Né? Então, as competências se mantêm. Mas a situação, o comprometimento é diferente. O contexto dessa situação é diferente. E aí, esse modelo teórico, que é do Hess e do Blanchard lá, ele mesmo prega lá. Nesse momento, você precisa de um líder mais democrático. O que é um líder democrático? Não é um líder bonzinho. Um líder democrático é um líder que se ocupa mais com as pessoas. Ocupação prévia. Ele gasta a maior parte do tempo dele, né? Porque a agenda de todo gestor, de todo chefe, é com coisas que têm a ver com gente e coisas que têm a ver com processos. Né? Com pessoas e com as tarefas, com os sentimentos, com a parte humana e com as metas da empresa, não sei o que tal. A gente que se forma em administração, a gente nasce às vezes sabendo disso dentro do curso, né? Cresce dentro do curso sabendo isso daí, pessoas e processos. Então assim, a agenda da gente fica distribuída. Só que num momento como esse, onde as pessoas têm a competência e o comprometimento é que está afetado, o emocional está afetado, eu preciso de um líder mais democrático, que é o quê? É um líder que se ocupa mais, que se preocupa mais. A sua agenda, o seu tempo tem que ser com a pessoa, com o ser humano. Não é com o fazedor de tarefas. Né? Então eu não vou me preocupar, por exemplo, vou pegar assim, o João, com a técnica de ensino dele, que eu sei que é legal,
Eu não vou que ele faz isso, ele passa na frente do data show e ele faz isso virar apresentação. Eu não vou me preocupar com isso. Porque ele sabe fazer, ele tem domínio, etc. Mas eu vou me preocupar com o ser humano, João, por exemplo, que talvez esteja passando por crise de ansiedade, por estresse, por tensão. E aí eu tenho que tentar... Luiz, eu tenho que ser um pouco psicólogo. Olha, lamento, mas você vai ter que conversar com as pessoas. Vai ter que ser um pouco psicólogo, um pouco sociólogo, um pouco psicanalista, embora até o ministro da Educação anterior tenha dito que não precisa de sociólogo, não precisa de antropólogo, a gente precisa entender de tudo isso. A gente precisa ter esses conhecimentos. Como é que você não vai entender de antropologia, de psicologia, de filosofia? Então como é que você lida com o ser humano? Porque todos os outros conhecimentos você é para lidar com processos, são importantes. Mas tem toda uma gama de conhecimento que você tem que entender, que compreender, e aí alguns estudam mais, para que a gente aprenda com eles também, né? A filosofia, a antropologia, tudo isso, tudo mais, a sociologia, a administração, a gente aprende com eles um pouco mais, como a gente também estuda um pouco mais, para que as pessoas aprendam com a gente. Né? Essa a ideia do sistema universitário ser dividido dessa forma, só que o mundo já está mudando, e a gente quer um profissional cada vez mais completo. Eu dou aula de vez em quando em especializações, por exemplo, tem uma especialização que de vez em quando eu dou aula que só tem engenheiros praticamente dentro, né? E a necessidade deles é enorme por essa parte humana. A parte técnica, a parte processual, eles já sabem. Né? Mas eles precisam. Então, assim, nesse momento, eu preciso me preocupar com o ser humano, com a pessoa que está lá. Eu preciso, às vezes, ser confidente. Mas isso é uma aproximação demais, não sei o quê. Seja bem-vindo ao mundo real. Porque aquela historinha de chegar e dizer assim, você tem que separar o pessoal do profissional, não sei o quê. A gente até tenta, precisa, até por uma questão de organização, mas não tem essa é uma coisa que está misturada. A gente leva problema de casa para o trabalho, a gente problema de trabalho para casa, e o pior é que agora trabalho e casa estão no mesmo lugar. E aí é difícil, porque até aquela historinha que contavam, não sei se você já chegou a escutar, mas eu escutei várias vezes, a fábula do cara feliz. Quem era esse cara feliz? Não, porque todo dia tem uma árvore lá fora de casa. Quando eu chego do trabalho, eu toco na árvore, deixo os problemas na árvore e entro em casa. Quando eu saio de casa, eu deixo os problemas de casa na árvore e vou para o trabalho. Como se eu pudesse ser on e off. Desliga aqui, liga aqui. Acho que esse vírus, essa pandemia, a gente tem que aprender alguma coisa com isso, não é possível, a gente está passando por tanta coisa ruim, a gente não vai ter que aprender. Né? A gente tem que tentar entender o que é que isso pode nos ajudar. Mas nunca vai ser dizer que isso que é uma coisa boa. Mas que se aconteceu, se está acontecendo, a gente tem que aprender, faz parte. Não adianta fechar os olhos e fazer de conta que a coisa não existe. Então, o que a gente está aprendendo? Vamos colocar as duas coisas no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho, em casa. A gente está percebendo como tem coisas que são inúteis de trabalho. Eu acabei de ver há pouco tempo numa empresa que é de São Paulo, né, que tinha sede lá em São Paulo e que acabou, sabe uma coisa? Vamos deixar foi entregar a empresa, entregaram o local, né, o ambiente físico, a loja lá, o escritório deles. Pagavam R$100 mil de aluguel. Mandou todo mundo continuar trabalhando em casa. Boa parte desse pessoal vem de vários locais do Brasil. O pessoal resolveu voltar para sua casa, para sua família, para perto. Então, todo dia não pega mais trânsito. E a gente eles estavam fazendo isso. Eles perceberam que era inútil. Para quê? Para forçar todo mundo a ficar dentro do ambiente onde eu pudesse ficar olhando para todo mundo, para ver se está todo mundo trabalhando. Uhum. Mas o importante nesse caso são os resultados. E aí eu tenho que trabalhar o meio para que as pessoas consigam, independente se eu tenho um funcionário, que o cara consegue fazer tudo que eu preciso dele em 15 minutos, e ele passa o resto do dia sem fazer nada, paciência. Mas vai ter outra pessoa que vai demorar 1h30 e outros vão demorar 15 horas para conseguir fazer. Né? E aí, às vezes, talvez seja mais um problema de recrutamento e seleção do que propriamente de você pagar, talvez, os melhores salários para ter as melhores pessoas. Né? Tem muito isso. Às vezes a gente não quer pagar o melhor salário, a gente não quer pagar, a gente quer que a pessoa faça, a gente contrata pessoas que não estão totalmente, não preenchem aquele determinado requisito, às vezes não é nem que está abaixo, às vezes está até acima do que é esperado, né? Então, porque acontece no serviço público. Tem um monte de gente que o ensino superior, mestrado, doutorado, faz concurso para nível médio, passa, porque às vezes tem um nível de conhecimento maior, né? Mas o trabalho é de nível médio. O salário de nível médio, os desafios são de nível médio e aí a pessoa tem aspirações superiores. Né? Então o processo seletivo no serviço público tem aspectos positivos e tem aspectos negativos como esse que eu coloquei. Né? Então assim, tem gente que é talentosa e pode editar. Agora, será que você vai poder... Eu até brinco, eu sou torcedor do Náutico, né? E no dia que Cristiano Ronaldo, que o Messi, que o Neymar quiserem jogar no Náutico, pode vir.
Né? O problema é, eles querem vir? Eu tenho condições de trazer, eles já estão selecionados, não é o problema de recrutamento, já estão selecionados. Né? Então, assim, o líder tem que ver isso, ele tem que trabalhar com a equipe que ele tem. Vou voltar para a coisa dos filmes, né? Lá da recomendação. Tá. Gente, onde isso fica bem claro, para a gente entender isso, do que é preciso entrar na cabeça das pessoas, entender o emocional, é naquele filme O Gladiador. Eu recomendo que vocês assistam. A cena inicial do filme Gladiador, né, o Máximos, que é o general do Império Romano lá, ele tem todo o Império Romano, né, à disposição dele. Uhum. Ele tá lá, e aí tem uma hora que diz assim, vamos mostrar para eles, aí tem uns bárbaros atacando, vamos mostrar para eles o inferno agora. E aí entra em peso, assim, é acachapante a vitória, né? Porque assim, o exército romano tem toda a organização, todo o processo, todo estruturado, ele tem tudo aquilo, e ele exerce, mas a liderança dali é muito fácil. Ele manda, todo mundo obedece, tudo mais, etc. Aí você adianta no filme, né, o César morre, assume o filho do César, que não gosta dele. Chega no final das contas, ele é excluído e vai virar um gladiador para ser morto dentro da arena. Inclusive, ele vai exibir, naquela política depois Circo de Roma lá, né, é como se fosse uma peça de teatro real, onde as pessoas morrem de verdade lembrando a batalha. E aí tá eles sozinhos, eles junto com outros lá, e tem que lutar contra gente que tem carros, que tem as bigas, que tem treinamento, que tem coisa, e eles lá sozinhos, sem nada, sem treinamento. E aí o que é que ele faz? Ele junta, ele cria, a preocupação é de sobreviver, mas ele precisa conversar, ele diz, confia em mim, façam isso, façam aquilo. E ele consegue, e aí ele mostra que assim, nessa hora, né, ele continua a estar líder, mesmo sem ter os recursos, a estrutura toda pesada à disposição dele. Liderar com toda a estrutura, liderar com condições ótimas, favoráveis, é muito bom. Ah, maravilhoso, né? Você vai ter que entender, compreender as pessoas, sim, né? Vai ter que saber dos problemas que elas estão passando e às vezes nem saber. Eu até costumo dizer para os meus orientandos de TCC, eu digo sempre a eles, assim, porque as pessoas perguntam, tu aceita ser orientador? Diz assim, a minha pergunta é se você aceita mesmo, se você quer mesmo. Aí eu digo, quais são as minhas exigências? E a pessoa decide. E uma das exigências que eu faço é o seguinte, se você tiver com algum problema, né, você vai ter que me dizer. Não, você não precisa me dizer o problema. Alguns até acabam dizendo, mas eu preciso saber que você está com problema. Às vezes até consigo perceber. Quando eu estou com 1, 2 orientandos, eu já tive, tu conhece, já sabe disso, eu já tive 10, 12, 15 orientandos no semestre, e aí é quase humanamente impossível a gente conseguir perceber algumas nuances de todo mundo. Aí eu disse, você vai ter que me dizer, vai ter que me ajudar. Mas eu já abri o caminho para que a pessoa acabasse. Eu disse, olha, e aqui a relação não é, a sua relação é com o orientador. E o orientador não é nem uma relação de professor, nem de amigo. Não é, eu não sou amigo, também não sou professor. Mas é uma coisa que está no meio dessas duas aí. Sim. Né? Porque a gente precisa trabalhar essa dimensão, é uma coisa diferente. Então a gente precisa conversar com as pessoas, entender, saber os problemas, às vezes até mesmo tem um senso de empatia, você dizer assim, eu também já passei por isso, mesmo se você não tinha passado. Então você dizer para que a pessoa se sinta à vontade, né, para poder compartilhar com você. E aí você vai ter que ser um pouco psicólogo, um pouco terapeuta. Você não precisa, você vai estudar, e tem um monte de gente que já estudou um monte de coisa que a gente pode. Custa que você pegar um livro de psicologia, um livro de psicanálise, um livro de antropologia. A antropologia é essencial, João. A gente está falando essas coisas todas hoje, a gente está vendo acontecer agora, é um fenômeno que tem a ver com que vai contra o que a gente sempre... A gente é um ser celebrativo. Sim, e essa pandemia está mandando a gente ficar em casa, mas é interessante como mesmo em casa as pessoas estão dando um jeito de celebrar. Sim. Luiz, só pegando esse gancho também, que a gente entrou nesse... O Genilson antes botou assim, as pessoas elas querem o máximo e oferecem o mínimo, então a conta não fecha, que é só corroborando com o que você falou. E aí, durante a semana, a Ana Carla ela colocou o seguinte: como em tudo na área de gestão, tudo se resume à inteligência emocional. Ser líder é saber conduzir bem a sua equipe para atingir os objetivos traçados, levando em consideração a particularidade de cada indivíduo como profissional. Isso é o que você está falando aí. A gente precisa ter essa inteligência emocional, a gente precisa conhecer dessas outras fontes, beber um pouco dessas outras fontes, um pouco da psicologia, um pouco da antropologia, um pouco da sociologia, para a gente conseguir
É óbvio que a gente não se coloca no lugar do outro, porque aí não tem como você se colocar no lugar do outro, as vivências, as particularidades são do outro, mas é como você falou, é ter empatia, solidariedade, saber ouvir o outro. E aí, essa questão toda que a gente está falando aí, sobre o papel do líder em situações de crise, que é o que a gente está passando, vai lembrar todo mundo do cenário político e também do cenário religioso. A gente tem hoje aqui no Brasil um cenário político e religioso que ele está andando meio que em conjunto, e a gente vê os líderes políticos e alguns líderes religiosos com o mesmo discurso. Um discurso que nunca é a culpa é minha, a culpa é sempre do outro, e que a gente tem que relativizar essa pandemia toda. A gente tem que, enfim, a gente não precisa assumir um papel que é o nosso. Apesar das pessoas reconhecerem que nós somos líderes, mas a gente não precisa assumir esse papel de liderança em determinados momentos. E aí, eu lembro que no trabalho, tem um trabalho que foi recentemente publicado na revista de administração pública, em que eu sou coautor, junto com o Gabriel, que vai estar aqui numa live sexta-feira, essa sexta-feira, e aí a gente fala sobre a predisposição do comportamento de estar em distanciamento social. Isso vai entrar em liderança. Por quê? Porque um dos achados da gente é que o discurso dos líderes faz com que as pessoas tenham mais predisposição a estarem em distanciamento social. Se aquele discurso ele tem uma familiaridade com essa questão do distanciamento. Se o líder político ele diz, a gente precisa combater essa pandemia ficando em casa, as pessoas, a maioria delas, vai se predispor a ficar em casa. Se os líderes religiosos dizem, a gente vai combater essa pandemia ficando em casa, e a gente pode inclusive fazer live da nossa celebração, essas pessoas elas vão ficar em casa. Eu não sei se deu uma parada, uma travada, tá aí ainda? Eu tô. Pra mim já voltou ao normal. Tá. Então é isso. O discurso do líder, seja ele político ou religioso, vai influenciar na predisposição dessa pessoa de continuar ou não, ou de fazer ou não o distanciamento social, adotar ou não o distanciamento social. Tem como você falar um pouco sobre a importância disso? Porque isso também passa pela inteligência emocional, isso também passa pela questão da comunicação, isso passa por todas as áreas que você falou aqui agora. Mas de falar disso, principalmente nesses contextos político e religioso, que é o que meio que está dominando o Brasil hoje em dia. A gente tem a saúde pública dependendo da política e da religião, a gente tem a economia dependendo da política e da religião, a gente tem o mercado, enfim, como um todo, dependendo desse discurso. E aí, só para você esclarecer essa questão do líder, do papel desse líder, da inteligência desse líder, da comunicação desse líder nesse momento. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que voltar. O líder, a pessoa que exerce uma função de liderança, né, que está como líder, ele tem em qualquer campo, né? No campo organizacional, no campo religioso, no campo político, qualquer tipo de organização, ele tem responsabilidade para estar lá. Ele tem que ser responsável. Né? É aquilo que eu disse. Ele está lá para o ônus, não para o bônus. Tem muita gente querendo ocupar cargos de liderança, né, pelo bônus. Eu quero ser governador, eu quero ser presidente, eu quero ser pastor, eu quero ser padre, eu quero não sei o que tal. Muitas vezes para poder ter os seus desejos, as suas vontades atendidas. Né? Uma particularização da organização, seja ela política, religiosa, empresarial. Né? Então tem muita gente querendo fazer isso, querendo usar as organizações a seu favor, a estrutura a seu favor. Né? Então assim, isso é típico. Mas o que a gente está vendo no Brasil é um problema, João, que é antigo. Assim, a gente tem líderes que infelizmente, que vão muito pela linha do que eu falei ainda há pouco no começo, e assim, eu ganho, nós empatamos, vocês perderam. Ou seja, quando as coisas dão certo, foi por minha causa. Né? Quando eu digo que isso é antigo, é porque a gente herdou isso daí até mesmo de Portugal, com a história do sebastianismo. Né? Que não tem nada a ver com Luís Sebastião, tá certo? Era Dom Sebastião lá, rei de Portugal, que desapareceu e que até hoje tem gente que acha que ele vai voltar e vai restaurar.
Aí o pessoal ri, acha que isso é brincadeira, mas é isso, a gente está atrás, né, desses salvadores da pátria, dessas figuras mitológicas, dessa pessoa que vai chegar e vai resgatar. Quando um líder, como eu disse, um líder é um componente do tripé da liderança. Você tem que levar em consideração as pessoas, tem que levar a situação, o contexto. Não é só você não pode particularizar. A essência da liderança, ela é múltipla. Né? Ela não é única, ela não deve ser usada. E tem gente na empresa querendo fazer isso. E aí a gente está vendo as alianças que acabam acontecendo. Você colocou uma aliança. Tem muita gente que ainda está insatisfeita, por mais medieval que isso possa parecer, com a separação entre Estado e Igreja. E não percebem que são duas estruturas diferentes, montadas com objetivos diferentes, que têm seus valores. Né? Agora, você não pode querer particularizar isso, transformar tudo numa coisa só. Né? Foi uma luta dura. O que marca a saída da gente da Idade Média é justamente essa separação. Que a queda de muro, não sei o quê, iluminismo, invenção de muita coisa. Na verdade, o que permite, né, é isso, é que quem vai cuidar da estrutura da sociedade é quem vai cuidar da parte religiosa, emocional também, porque nesse momento, e aí mais na frente, no início do século passado, é que se desvirtua, sai da igreja também essa questão, né, e entra também para a ciência, com a psicanálise, com a psicologia, não sei o que e tal. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente foi dividindo, e a gente tem que. E aí o próprio Jesus, uma igreja religiosa, dizia: dai a César o que é de César. Quando chegaram para ele, né, e perguntaram: é justo pagar dinheiro a Roma, imposto a Roma? Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, né, dizendo, porque se Jesus dissesse que era para dar o imposto a Roma, os judeus iam ficar irritados com ele. Se ele dissesse que não era para dar, aí veio dizer: olha, está indo contra, está insuflando o pessoal, não sei o que e tal. Ou seja, é aquela história: Jesus é de direita ou de esquerda? É isso. Isso não é uma coisa nova. Né? E aí continua com essa história. E aí Jesus chega assim e olha: se me dá uma moeda. E aí ele pega essa moeda e diz assim: de quem é, o que tem escrito nessa face da moeda? Aí é o rosto de César. Aí ele dá a César o que é de César. Ou seja, isso colocando veja que isso não é uma recomendação, não. E tem, infelizmente, muitos religiosos que distorcem. Né? Ou seja, gerencie, administre, lidere a sua parte. O que é para ser feito. O que você não pode é querer confundir. Porque, por exemplo, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que repetir uma coisa que é óbvia. Né? Estado, a gente vive num Estado laico. Né? E Estado laico não significa Estado ateu. Você pode ter, eu tenho minha crença, você tem sua crença, as pessoas têm sua crença. E justamente porque eu tenho minha crença, você tem sua crença, tem várias crenças, e a gente vive no mesmo país, que a gente tem que seguir uma outra normativa. O que eu não posso querer é que a minha crença se sobressaia à crença dos outros. Né? Por quê isso? Por que não? Não, é porque se for sem a crença. Sim, tem as várias crenças. A gente vai respeitar, a gente vai tentar criar. E a função do Estado, livre da igreja, livre da religião, né, na verdade não livre, mas independente da religião, é justamente para isso. Para que se cumpra. A gente tem as estruturas sociais. A mesma coisa no país, aqui. No país, na parte política. A gente tem o poder legislativo, a gente tem o poder executivo e a gente tem o poder judiciário, tá certo? Para quê? Para evitar que antigamente era também tudo misturado. Além de tudo, ainda com religião, tudo aí. Então, o rei, o papa, em determinado momento, alguns religiosos, eles eram tudo. Eles criavam a lei, executavam a lei, eles julgavam, eles diziam que condenavam. Então, você dá poder demais para uma única pessoa, lembrando que o líder é somente uma etapa do processo. E talvez nem a mais importante. A gente já falou sobre isso. Porque Sim. O mais importante é o liderado. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é conduzir as pessoas, né? É trabalhar de maneira adequada. E, assim, tem muita gente da política fazendo coisa muito legal. Tem muita gente da religião fazendo coisa muito legal. Né? Mas, infelizmente, tem essa minoria que é meia minoria, mas é barulhenta, é muito forte, e acredita, e falta. E aí vou citar de novo, já essa parte religiosa, já Jesus vai dizer, né? Às vezes a gente tem que aprender com os filhos das trevas. Quando eles aprenderem, eles assim, entender as técnicas. O que falta muitas vezes é ter estratégia. É lógico que o pessoal sabe. Quem está fazendo essas coisas não é amador, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão querendo poder e estão querendo pegar o poder de diversas formas. O que a gente não pode é aceitar isso daí, porque foi uma conquista de séculos, foi uma conquista difícil, né, que a gente possa ter essa independência. E aí é importante que a gente assuma, só para a gente terminar essa parte, assuma as devidas competências, e a competência no sentido assim, o que me compete,
né, e arcando com o ônus das coisas. Porque tem gente dizendo aí que assim, não, se dá o problema, resolvam. Não é comigo, Resolve. eu não quero. Exato. Então, se você não resolve, então saia. Peça para sair, renuncie, faça qualquer coisa, mas não venha dizer que não é com você, porque senão você é simplesmente desnecessário. Se na hora que as pessoas perguntam o que é que eu faço, você diz assim, e daí? Ou você diz, o que é que eu posso fazer? Faço o quê? Né? Então, assim, tá assumindo um papel que não deveria, né? Não, para que você existe? Então. Exato. Você existe, está lá para fazer o quê? Enfeite, né? Então, Luiz, infelizmente vai dar 1 hora de live, mas antes disso, quero agradecer muito você ter topado vir aqui participar, enriquecer ainda mais. Essa é a 10ª live desse projeto, bem significativo. 10ª live, vem Luiz Sebastião, a gente fala aqui, rever um pouco dos top leaders. Mas enfim, só agradecer. Só agradecer a todo mundo que compartilhou, comentou, falou aqui durante a live. E o Vitor Bruno, ele até falou que Mirna, foi bom beijo pra tu, Mirna. Pois é, maravilhosa. Tem que aceitar meu convite também para fazer. Enfim, o Vitor Bruno falou que foi bom para reviver os momentos de disciplina de TGA com o mestre Luiz, todo mundo falando sobre Luiz, a importância que Luiz teve na vida da gente enquanto graduando, para formar, né, para nos formar, enquanto pessoas e enquanto também, talvez, quem sabe, líderes, liderados e etc e tal. Eu só queria que você deixasse alguma mensagem nesses minutos finais, só repetindo meus agradecimentos, se não ficaram claros. Muito obrigado mesmo por ter participado. É bom porque a gente mata um pouco da saudade, faz tempo que eu não te vejo. E para você dizer um pouco aí ao pessoal, deixar umas dicas ou a sua última palavra sobre essa questão dos líderes, dos liderados, para conseguir passar bem por esse momento de pandemia, sabe? Por esse momento que não é um momento tão... que é um momento tão atípico, que a gente não esperava por isso. Você tem alguns minutos e aí fique... Tá bom. Primeira coisa, eu queria agradecer pelo convite, né? Antes de tudo, assim, eu fiquei muito feliz, né, por esse convite. E assim, já estava vendo esse teu projeto, achei muito massa a ideia. Eu estou vendo como é que a gente pode copiar aqui também, né? Porque coisa boa a gente tem que copiar, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. E acho o formato que você está fazendo, eu acho muito bom. O nome foi muito legal, né? Diálogo Consciência, né? Então, a gente com a ciência e consciente, né, do que a gente está fazendo, que é importante, a missão da ciência, e assim, isso a gente não pode negar isso, porque a ciência vai errar, mas é o que tem nos permitido acertar. Exato. Quando a gente não coloca a ciência no meio, a gente vai errar. Ela vai errar também, mas a gente não acerta sem ter o conhecimento, né, sem ter o conhecimento científico em cada momento, em cada parte da vida, da evolução histórica que a gente teve. Né? A ciência no sentido de estar buscando, comprometido com dados, com resultados, né, e é isso que a gente coloca. Queria agradecer o pessoal que participou aqui também, muita gente muita gente bacana, né? que tem a disciplina, né? Marcela, que já mandou dar um beijo para ela aqui, que senão eu apanho depois, né? Também, mas assim, tem Cleiton, tem Bianca, Léo, tô vendo que está entrando agora aqui, Léo também trabalhou comigo na extensão, além de ter sido aluno, ter feito liderança, né? Morgana, Brenda, Cleiton, Douglas, Michele. Morgana e Brenda eu não falo não, porque as duas só me fizeram raiva na disciplina, eu não vou falar o nome dela. Tô brincando, né? E tudo assim, as duas foram grandes desafios, elas são excelentes, viu? Excelentes juntas, que a gente é difícil de bater, mas é justamente por isso, né? Porque é justamente isso, elas eram lideradas e elas diziam mesmo, era um desafio, né, para mim, então acho que foi bem importante. Então tem gente de família aqui, tem primo entrando na live, né? Teve pai, teve sobrinho, né? Teve mais gente aqui, um monte de gente, assim. Então eu queria agradecer a vocês e, assim, desejar calma, tranquilidade. Essas coisas vão passar e a gente vai se adaptar. Não vai, o normal é diferente, vai ser diferente. E daí sempre foi, cada dia, né, vai ser sempre diferente. Acho que o vírus só veio nos alertar para essa necessidade de buscar, cada dia, de não nos acomodar. A gente estava um pouco acomodado, né? E se a gente pode ver alguma coisa positiva nisso tudo que está vivendo, é que a gente não pode se acomodar. A cada dia, um novo dia, fique em casa para ajudar nesse processo, quem puder, e à medida que tiver que ir saindo, que a gente faça com responsabilidade, para que a gente possa conduzir as coisas da melhor maneira possível.
né? E assim, e terminando essa parte que você pediu dos líderes, né, e dos liderados, sejam mais humanos. É importante ser humano de verdade. E esse vírus talvez esteja nos dando a oportunidade de voltar um pouco a ser humano de verdade. A gente não é máquina, embora a máquina ajude muito, a gente é muito melhor do que isso, a gente é muito mais do que isso. Obrigado, né, João, pelo convite. E força aí nas lives, nas futuras lives também do processo. E recomendo, gente, volta, assistam. É bom, né? É legal. Sim. São 10, essa é a 10ª live, mas aí sexta-feira a gente também tem live falando com um doutorando psicólogo sobre essa questão do distanciamento social e dos preditores, né, para o comportamento de distanciamento social. Segunda-feira a gente também tem live com Beth, Elizabeth, que também esteve aqui na live. Então tem toda uma sequência aí de lives que vocês não podem perder. Se inscrevam, quem quiser se inscrever, tanto aqui quanto lá no perfil do Luiz. Fica à disposição também, Luiz, para que quem quiser tirar dúvidas, vá lá, encher um pouquinho o saco dele no direct. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Abraço para vocês. Abraço, Luiz. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau.